Eu vou clicar aqui. Ok, perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Você está na sala da preparação. Nós tivemos a primeira semana com um material extremamente importante que foi publicado para vocês a cada 1 hora, a cada 2 horas, naquele grupo de WhatsApp. E agora, então, nesta segunda semana, nós estamos tendo 3 aulas pelo Zoom para finalizarmos amanhã com a última aula, o último discipulado dessa turma. E eu gostaria também de dizer que amanhã, depois da aula, a pastora Joyce vai removê-los todos do grupo e na primeira semana do mês de junho, nós vamos estar começando a próxima turma. Nesse período agora, nós temos a vinda do profeta do Senhor ao Brasil e nós vamos então nos dedicar a estarmos junto com os senhores, as senhoras, nas conferências do Brasil. Mas tão logo termine no início do mês de junho, vamos iniciar a próxima turma. Ainda mais dinâmica, ainda com mais conteúdo, e eu quero já pedir a todos, por favor, convide as pessoas que estão chegando para o ministério, convide as pessoas que estão vindo, se unindo a nós para participar desta próxima turma que vai começar na primeira semana do mês de junho. Então, o tema do nosso discipulado hoje está relacionado ao abandono do arrependimento. Na primeira parte, eu vou tratar acerca, principalmente, da confissão de pecados. Na segunda parte, eu vou entrar forte no arrependimento. É uma sequência, eu comecei a falar na primeira aula, e eu vou seguir dessa segunda na mesma linha, e amanhã, na última aula, eu vou continuar nessa mesma linha. O objetivo aqui é preparar realmente os irmãos para deixar esta terra e entrar na eternidade. Então, por favor, com sua Bíblia, com o seu caderno, a sua caneta, nós vamos falar vários versículos, está bem? Então, nessas 3 sessões que nós vamos ver nesta mensagem, neste discipulado, eu espero do fundo do meu coração poder ajudar a todos. Mas eu quero que os senhores saibam que eu estou sendo o primeiro a ser exposto por esta luz. Em mim está toda a maldade do velho homem. Em mim está tantos pecados. Eu realmente preciso seguir me arrependendo até a porta do céu. Ali é o lugar seguro, já com o novo corpo glorificado. Naquele novo corpo já não vamos mais precisar nos arrepender. Já não vamos mais precisar chorar pelo sangue de Jesus. Ali todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, Senhor Jesus, vamos começar então. Eu quero começar lendo 2 Samuel, o capítulo 24, o versículo de número 17. Aqui nós vamos ver como Davi confessa o seu pecado. Então, a palavra arrependimento, aparentemente, ela está sozinha. Ela está ali, nós nos arrependemos e depois o sangue do Senhor vai vir. Isso não está mal. Mas o verdadeiro arrependimento, algo antecede o arrependimento. É a confissão. Enquanto você está confessando, é você falar audivelmente, é você rasgar o seu coração, é você se humilhar, é você sentir a dor, nojo, é você sentir do fundo da sua alma, número 1, o mal que você causou para você mesmo, e número 2, o mal que você causou para Jesus. Então, quando você começa a confessar o seu pecado, você está falando algo que você fez. E este falar é uma confissão sincera. E quando você confessa,
você está dizendo: eu fiz, sou eu o culpado, eu pratiquei isso, eu sou um safado. Por exemplo, eu olhei para uma mulher com os olhos cobiçosos. Ou uma mulher vai dizer: eu olhei para um homem, eu sou safado, eu sou safada. Senhor, olha para mim, eu sou imoral. Então, quando você vai diante do Senhor confessando, você está se autodestruindo. Você está se entregando. Você está dizendo: eu sou culpado. No reino dos homens, quando alguém comete um crime, muitos escondem o crime e dizem: eu não fiz, não foi eu. E aí vem o advogado, claro que eu não creio que o doutor Zailson esteja na sala, o supervisor, isso não é para ele, porque eu sei que ele não faz isso, mas aí vem um advogado de defesa, quer dizer, não se preocupe, que estão falando que você matou esta pessoa, ou que você roubou, ou que você cometeu esse crime, estão só falando. Você não fez nada disso. Fique tranquilo que eu vou te defender. Fale isso, isso e isso, isso no júri, diante do juiz, que o resto eu cuido. No reino dos homens, um bom advogado de defesa, ele nunca vai permitir o seu cliente terminar preso. Se você tem dinheiro e você tem um bom advogado, ele sempre vai te tirar. Sempre. Mas no reino de Deus não é assim. Quando nós pecamos, já veio a condenação. Não tem como escapar. Então, a única maneira no reino de Deus de sermos absolvidos é confessar. Então, Satanás, ele vai lutar para você não se entregar, para você não confessar, para você guardar este pecado. Ele vai dizer: deixa de ser bobo, você não precisa falar. Apaga aqui no seu celular essa conversa, apaga no seu histórico esta outra coisa aqui, fique tranquilo, porque eu vou te ajudar. E Satanás, ele ama as pessoas que não confessam os seus pecados. Você sabia que o amor de Satanás é derramado sobre essas pessoas? Quando as pessoas o seguem, Satanás diz: eu te amo, você é importante para mim, não te preocupe, eu cuido de você. Fique tranquilo, não precisa confessar. Para quê? Então, é nesse momento que ele vai levar os seres humanos a cair no mesmo estágio que Adão caiu. Ele caiu no pecado com a sua esposa e foi para debaixo das árvores, e na sua primeira oportunidade de defesa, nós temos o primeiro pecado. Os senhores se lembram qual foi o primeiro pecado de Adão? Os senhores podem dizer: ele comeu do fruto, não está mal. Mas quando Deus veio diante dele, o primeiro pecado foi justificação. Por favor, escreva isso. Esse é um pecado terrível, irmãos. Terrível, terrível. E nós usamos as folhas de figueira, aquelas que, quando Adão se viu que estavam nu, ele colocou aquelas folhas. A justificação é exatamente folhas de figueira, que quer dizer a nossa justiça própria. Quando você corta uma folha, ela vai murchar com o tempo, com as horas. E a sua nudez, a nudez produzida pelo pecado, vai se manifestar. Não é assim? Então, Adão colocou as folhas dele na sua esposa, é sua própria justiça. Adão, o que fizestes? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. O que é isso? Justificação. Nós, seres humanos, precisamos tomar muito cuidado. Esse é o pecado mais mortal. É quando nós não conseguimos confessar. Quando Satanás ele vem, irmãos, vai manifestar a justificação. Ele vai colocar no nosso coração: fale isso, 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 diante de um tribunal humano. Com um bom advogado, você pode se justificar e você pode não ser preso.
Mas diante do tribunal de Deus, a única maneira de você escapar, número um, é confessando, e número dois, é se arrependendo, e número três, é deixando este pecado nos dias da sua peregrinação. Nunca mais voltar a esse pecado. Então, com essa introdução, eu creio que já estamos prontos para começar. Aqui em 2 Samuel, o capítulo 24, o versículo 17, aqui nós temos uma boa confissão de Davi. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: o que Davi fez, ele falou. Quer dizer, ele aqui está confessando: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Veja, ele está primeiro confessando. Fui eu que pequei, Senhor. Fui eu que transgredi, Senhor. Olha o que eu fiz. O que essas ovelhas fizeram, Senhor? Irmãos, 70.000 pessoas estavam mortas ali por causa de Davi, e agora ele vê a sua condição e ele está confessando. Quando nós tomamos o caminho da confissão no Novo Testamento, nós também tomamos o caminho do arrependimento. A enfermidade da alma é crônica. O pecado é crônico. O pecado está arraigado na nossa alma. Por isso, a necessidade diária de arrependimento, arrependimento profundo. Nós precisamos sentir a mesma dor que Jesus sente quando nós pecamos. A confissão vai nos tirando do afogamento. Irmãos, essa palavra afogamento quer dizer alguém que está num rio afogando. Ele está morrendo. O que o pecado faz é nos afogar, ele vai nos matando completamente. Isso é muito grave. Mas quando eu começo a confessar, a sequência vai ser um arrependimento profundo. A confissão é um bálsamo. Veja quando Davi começa a confessar aqui. Se você seguir lendo, você vai ver que Deus o perdoou ali. Só um minuto, por favor. Eu peço um minuto. Estão batendo aqui na minha porta. Por favor, só um minuto. Muito obrigado pela paciência dos senhores. Alguém bateu aqui na porta do escritório. Esse horário não tem mais ninguém aqui. Eu precisei ser a secretária agora. Muito obrigado. Então, nós temos aqui a confissão. E isso não é pouca coisa. Alguém que quer entrar no céu precisa ter a língua solta para confessar. Você precisa estar claro que Satanás, ele vai te amar mais quando você não confessa. Ele vai te amar muito e vai te dizer: eu vou cuidar de você para sempre. Não confesse. Mas quando você cai nisso, ele vai te arrastar para a tribulação. Vai te arrastar para a grande tribulação e você vai terminar no inferno. E ali ele vai te odiar. Ele não quer nem saber de você, ele vai te odiar para sempre. Não caia nisso. A confissão, ela é como um bálsamo. Quando você começa a ir, Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu sou soberbo. Senhor, eu ainda tenho muitas vaidades. Quando você começa a confessar, você está julgando a você mesmo. Eu vou repetir. Quando você começa a confessar, você está julgando a você mesmo. Você se tornou o seu próprio juiz.
Senhor, eu sou soberbo. Senhor, eu sou muito vaidoso. Ah, Senhor, eu ainda tenho muitas justificativas. Irmãos, você está se julgando diante do céu. E em seguida você vem com o arrependimento. Isso é mortal para o velho homem. É mortal para Satanás. Quando você faz isso de todo o seu coração, nós vamos ver mais adiante, você vai ver que o seu velho homem, ele é incapaz de permanecer fora da cruz. Você vai levá-lo de volta para a cruz. Você vai crucificá-lo. E você, quando confessa os seus pecados, quando você julga a você mesmo, o sangue de Jesus virá. E toda a dívida, ela é rasgada. E você vai ver que o peso do pecado, o esmagamento do pecado. Davi disse, enquanto me calei, no Salmo 51, enquanto me calei, os meus ossos secaram. Há um peso. Não existe uma pessoa feliz se ela não sabe confessar e se arrepender. Davi disse, meus ossos, eu não tinha paz. Eu perdi a paz. Eu matei Urias. Eu adulterei com Betseba. Eu não tinha paz. Meus ossos. Mas quando você confessa, você está julgando a você mesmo. Eu não presto. Eu sou um miserável pecador. Eu fiz isso. Você dá oportunidade para o Senhor agora te salvar. Isso é muito importante. Eu vou rapidamente ler um versículo, porque agora nós vamos entrar em partes importantes. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Então, nós aqui, quando confessamos, nós estamos, olha o que Paulo fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você fica quieto no 31 e no 32, mas quando somos julgados pelo Senhor. Se você confessa, você se entrega, você está sendo julgado. Se você fica calado, irmãos, aqui muda. O julgamento vem pelo próprio Senhor. Uma confissão genuína precisa produzir frutos de arrependimento genuínos em nós. Isso tem que acontecer. Esse sentimento, você tem que, as pessoas lutar para você confessar. Tem que lutar, brigar com você. Vai ter problemas, vai. Não vai ser uma confissão tão normal. A menos que você guarde e Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai te expor. E aí ele vai te envergonhar diante das pessoas. Se você tentar, se você esconder, além de você se tornar uma pessoa infeliz, mais cedo ou mais tarde, ele vai te expor. Para te salvar, ele vai te expor e você vai ser envergonhado. E se você está nesse santo ministério, em alguns casos você vai ser até afastado. Por isso que é muito importante deixar fluir. Lute contra a sua carne. Eu vou falar. A sua carne não fala. Satanás não fala. Fica quieto. Eu vou cuidar de você. Eu vou falar. Isso é muito importante agora, nesse momento, que a nossa eternidade está sendo decidida. É muito importante. A confissão de todo ser malvado que somos, de todo ser arrogante, que temos em nós. Somente quando você vê
que vai morrer completamente quando você confessa, você vai morrer, o seu velho homem vai morrer, e você vai estar livre dessa condenação, então você tem a realidade que precisa confessar. A sua confissão vai te matar, vai acabar com você. Você vai ser terminado. Você reconheceu que é pecador, então você tem que ser condenado à morte. E aí, enquanto você está confessando, você já está condenado, você vai para aquela cruz, seu velho homem morre, e você está livre, porque agora, saindo dali, você já é uma nova criação. Não temas. A confissão vai te fazer livre, junto com o arrependimento. A confissão tem que tocar no profundo do seu coração. Você precisa sentir dentro do seu coração um desespero, um nojo do pecado. Precisa brotar dos seus lábios uma confissão genuína. A confissão autêntica deixa no homem a marca de um coração ferido. Salmo 38, versículo 4, eu não vou ler, mas vocês podem marcar. Uma coisa é somente confessar o pecado, e a outra coisa é deixá-lo para sempre. A confissão tem que ser sincera. Ela precisa fluir de dentro do nosso coração. Ela precisa expor o orgulho que está em nosso ser, a cobiça que está em nossos olhos, a soberba. Ela precisa aborrecer o pecado em nós. A confissão precisa colocar nojo em nós pelo pecado. Porque, irmãos, muitos, assim como o mel, quando você coloca ele na sua língua, muitos, o pecado é doce como o mel na nossa língua. É nesse momento que temos que ser honestos, estar convencidos que temos que aborrecer o pecado e temos que deixá-lo e nos unirmos a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A confissão autêntica. O homem especifica, ai que especificar, ai, os seus pecados em reconhecimento que é um pecador. Ele precisa ser específico. É como um homem ferido que vai ao médico. Ele chega para o médico e ele vai dizer: eu estou com uma dor aqui na cabeça, eu estou ferido aqui no braço, eu tenho uma ferida aqui na perna. Ele vai ao médico precisando de ajuda, precisando de medicamento. Por isso, ele precisa ser específico aonde ele está sentindo dor. A verdadeira confissão, ela nos leva a sermos específicos, totalmente específicos, cada ponto. E é esses pontos que vai nos levar a um verdadeiro arrependimento. Ela vai abrir o caminho para o arrependimento. Ó Senhor, o pecador precisa confessar todas as enfermidades de sua alma. Também nós precisamos confessar os nossos pecados desde a origem. Isso é voltar para a queda em Gênesis capítulo 3. É muito importante. Esse é o primeiro passo do arrependimento, mas também o primeiro passo da confissão de pecados. Isso é muito significativo agora, nesse período que antecede o arrebatamento. Admitir a contaminação da sua natureza adâmica.
A natureza adâmica é um buraco de maldade. Ela tem sementes de maldade. Toda a criação de Adão, ela está cheia da semente da maldade. Todos os escândalos, tudo aquilo que contamina todo mundo, a depravação da nossa natureza adâmica em nós, é o que contamina as pessoas. É o que contamina as coisas sagradas. E isso traz juízo de Deus contra nós. Preciosos e amados filhos de Deus. As sementes adâmicas da contaminação, elas são as obras da carne em nós. Mas também se manifesta como o orgulho, a soberba, a ambição, a autojustificação. E quando nós abrimos a boca, muitas vezes, são sementes que vão para o coração de outros. Quantas pessoas já estão no inferno por nossa causa? Quantas pessoas estão a caminho do inferno por nossa causa? Quantas pessoas nós matamos? Quantas pessoas nós pregamos errado? Quantas pessoas nós ensinamos errado? Quantas pessoas nós demos um conselho errado? Elas se casaram errado, ou elas encontraram um trabalho errado, se mudaram errado, ou elas brigaram com seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão, por um conselho que damos. Nessa jornada, quantas sementes adâmicas nós jogamos nas pessoas. Por isso, a confissão de pecado e o arrependimento é fundamental nesse momento. Oh, Senhor Jesus, escândalos que contaminam todo mundo e a depravação. Oh, Senhor, irmãos, eu estava me arrependendo e chorando em profundo lágrimas. Com 56 anos, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu dei um conselho errado? Quantas vezes eu dei uma instrução errada de mim mesmo, da minha carne, de Balaão em mim? Quantas pessoas estão no inferno por minha causa? Você consegue ver isso? Você tem uma visão de você mesmo? Você consegue ter essa visão de você mesmo? De quem você é em Adão? Por isso que agora nós precisamos ter a vergonha do pecado. Senhor, olha o que eu fiz. Esse versículo eu quero ler com vocês, Ezequiel 43, 10. Ezequiel 43, versículo 10. Fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Aqui fala sentir vergonha das nossas iniquidades. Você já sentiu vergonha dos seus pecados? Quando você começa a confessar, você já sentiu vergonha? Isso é um indício de que você está sendo liberto do pecado. É muito importante isso agora. O coração está preto, negro pelo pecado. O rosto traz tristeza. Oh, irmãos, isso está em Esdras 9, versículo 6. Vocês podem ler depois. Um segundo passo, o filho pródigo estava tão arrependido que não se sentia de ser chamado filho. Quando você sente a tristeza, veja o filho pródigo. Por favor, eu não sou digno de ser chamado filho. Lucas 15, 21.
Quando nós chegamos nesse nível da tristeza, nos sentimos nada, nos sentimos uma escória. Olha o que eu fiz. Ele deixou a casa, deixou tudo. E agora, arrependido, ele volta com vergonha. Eu não sou digno. Não é assim. O arrependimento causa uma timidez produzida pela vergonha. Você já teve esse sentimento? Você já teve isso? Se o sangue de Jesus não tocar o coração de um pecador, no mais profundo do seu coração, não aparecerá o sangue de Jesus no seu rosto e ele não vai ficar preocupado se realmente ele se arrependeu profundamente ou não. Cada pecado nos faz culpados. Isso produz vergonha. Tem que produzir vergonha. Em cada pecado há ingratidão para com Deus. Cada pecado. Por que a vergonha? No aspecto objetivo, eu olho, Senhor, eu falhei. Mas para com Deus, Senhor, olha o que eu fiz contra ti. Eu sou um ingrato. Isso é motivo de vergonha. Quando você se sente ingrato pelo que ele é para você, pelo que ele tem feito por você. Te deu a casa, te deu família, te deu saúde, te deu os profetas, te deu a Bíblia, te deu um trabalho, te dá comida e você peca, 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 peca. Então nós temos o sentimento de vergonha também para com Deus, de ingratidão. Isso é motivo de vergonha. Abusar da vontade, abusar da bondade de um Deus tão bom, tão maravilhoso, que se preocupa conosco. Até mesmo Deus, ele fica surpreso quando ele nos vê abusando da sua vontade. Oh, amados irmãos, ser ingrato é um pecado tão grande que Deus mesmo fica surpreso. Eu vou pecar, pecar, eu sou ingrato, Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 2, por favor anotem, eu não vou ler, não dá tempo. O pecado nos faz ficarmos nus. Por isso gera vergonha naqueles que querem buscar o verdadeiro arrependimento. Oh, meu Deus! O pecado nos tira do nosso linho finíssimo, branco, puro, a santidade dos santos. É o pecado que arranca o linho finíssimo, branco e puro, nosso, irmãos. Oh, meu Deus! O pecado nos deixa nus diante dos olhos de Deus. Nossos pecados envergonham a Cristo. Será que nós mesmos não deveríamos também estarmos envergonhados? Oh, meu Deus, os pecados que cometemos são piores do que os pecados dos pagãos. Os pecados que cometemos, cristãos, nós desse ministério, são piores do que os pecados do pagão, dos pagãos, as pessoas que nunca foram batizados, porque nós estamos trabalhando contra a luz. Somente nessa frase dá para dar 3, 4 discipulados. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Uma vez que somos iluminados, em Hebreus 6, 4, a luz veio. Quando nós pecamos, voltamos ao pecado, nós estamos trabalhando contra a luz.
trabalhando contra Deus. Por favor, o que eu vou falar aqui é muito grave. Você precisa anotar. Os nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios, dos anjos caídos. Os anjos caídos, eles não pecaram contra o sangue de Jesus. Cristo não morreu pelos demônios. Cristo não morreu pelos anjos caídos. Cristo não morreu para resgatá-los. Certamente, sim, nós temos pecados. E os nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Isso, irmãos, se não tiver uma confissão e um arrependimento, isso vai nos levar ao lago de fogo. Quando nós olhamos para os demônios, para os anjos caídos, para Lúcifer, nos colocamos numa posição melhor. Mas eu vou dizer novamente, o Senhor Jesus não morreu para resgatá-los. Lúcifer, em Isaías 14, Ezequiel 28, ele queria levar o seu trono à posição mais elevada. E ali fala de um pecado. Em Adão, fala de um pecado. Irmãos, e quantos nós temos cometido? Quando lemos 2 Pedro, capítulo 2, ali nós vemos o juízo e a condenação. E Pedro vai demonstrar, eles cometeram um pecado, e o Senhor os condenou e os baniu para sempre, para as regiões da escuridão. Por isso que pecados nossos, que não são confessados e não são levados em arrependimento para que o sangue limpe, não pense, não se engane, por favor, não vamos brincar com isso. Não seja um brincalhão, não seja uma brincalhona. Vai terminar no lago de fogo, irmãos. E nossa situação é possível que, se a gente cair ali, seja pior do que dos demônios. Nós precisamos odiar o pecado. Somente o arrependimento traz o ódio pelo pecado. Eu quero ler com os senhores Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Esse versículo me toca muito no coração. Ezequiel 36, 31. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Eu vou ler esse versículo na versão amplificada agora. Olha como muda. Então vos lembrareis sinceramente. Ezequiel 36, versículo 31. Então vos lembrareis sinceramente dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de vós mesmos diante de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e dos vossos atos abomináveis.
Aqui, ele fala, você precisa ter nojo quando você confessa. E o arrependimento vem como um vômito. Um vômito. Aqui nós estamos sendo limpos quando colocamos para fora as vossas ações, os vossos maus caminhos, as vossas más condutas. Oh, preciosos irmãos, isso é muito sério. Cristo é amado por alguém que começa a aborrecer-se do pecado. Cristo é amado. Quando uma pessoa começa a ter nojo do pecado, começa a se aborrecer do pecado, aí começa a manifestar o amor de Jesus nessa pessoa e, ao mesmo tempo, Cristo se sente amado nesta pessoa. Agora muda tudo. Aquele que deseja morar no céu precisa já estar aborrecido do pecado. Ele precisa ter ódio do pecado. Ele precisa tornar-se inimigo do pecado. Ah, não brinque. Não brinque. Isso aqui é muito grave. É muito grave. O tema da nossa segunda reunião: o abandono do arrependimento. O firme arrependimento começa no amor de Deus e termina no ódio do pecado. Havia 3 irmãos conversando. E eles eram irmãos. Então, eles falavam sobre como que eles se converteram. Então, o primeiro disse, olha, eu me converti porque eu senti no meu coração que eu quero morar no céu. Por isso eu decidi deixar o pecado. O segundo falou, olha, eu me converti e eu deixei o pecado porque eu não quero ir para o inferno. E o terceiro disse, olha, eu me converti e deixei o pecado porque eu aprendi a amar a Jesus Cristo. E eu decidi fazer qualquer coisa por ele. Qual dos 3 homens você é? Em qual desses 3 estágios você está? Como você descobre que tem ódio pelo pecado? Como que você descobre que tem ódio pelo pecado? Quando o seu espírito tem força para se opor ao pecado. É nesse momento que você começa a descobrir que o ódio já está se manifestando no seu coração pelo pecado. O coração se aborrece. Não somente a sua boca, mas dentro do seu coração. O sentimento do seu coração. O seu coração está cheio de ódio pelo pecado. Por isso a sua boca vai se manifestar da mesma maneira. Mesmo que aquele pecado seja atraente, nós o vemos de uma maneira detestável. Muitos estão dizendo que pecado maravilhoso. Não é problema, isso não é pecado. Mas você está vendo de outra maneira. Você já não vê como as pessoas veem mais. Você está vendo com os olhos do Senhor. Já é detestável para você. Você não quer mais isso. Você não quer, não aceita mais isso. Sempre vai estar desgostoso do pecado. Não importa qual seja o pecado que Satanás coloque diante de você.
Você passa a ter uma empatia pelo pecado. Todos os nossos sentimentos, todos estão contra o pecado. Todos não aceitam mais o pecado. Oh, meu Deus! Muitos gostam da doçura de alguns pecados. Eles gostam secretamente deles. Um amor interno, um sentimento do coração interior. Oh, irmãos, isso é muito perigoso. Há muitos filhos de Deus que têm pecados ocultos. E eles não creem que aquilo que eles cometem é pecado. Não, mas isso aqui não pode ser pecado. Mas eles não têm coragem de levar diante de Deus e perguntar: isso aqui é pecado, Senhor? Isso aqui que eu estou praticando, o Senhor aprova? É o tempo de fazermos uma vistoria na nossa santidade. Esse é o tempo de trazermos ao pé da cruz tudo aquilo que desagrada o Senhor. Tem um hino muito antigo que eu aprecio tanto. Eu creio que aqui o supervisor Paulo Avelino conhece muito bem, e também o bispo, aqui vários o conhecem. Madeiro Lavrado. Aquele hino, irmãos, que tremenda letra. Eu vejo ali o supervisor Paulo Avelino sorrindo, porque ele conhece, e é uma letra muito forte. A cruz de Cristo. Nós precisamos agora trazer tudo, irmãos, para o pé da cruz, em confissão e arrependimento. Não queremos a segunda opção. Nós só queremos uma opção. O verdadeiro arrependimento gera ódio, não somente por alguns pecados, mas por tudo que Deus considera pecado. Isso é muito importante. De todos os pecados. Eu quero ler com os senhores Romanos 7,15. Aqui Paulo, ele abre o seu coração em algum momento do seu ministério. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está lutando aqui contra o pecado. Ele não está dizendo que é fácil vencê-lo. A vontade facilmente é dominada pelo pecado. Aqui Paulo está dizendo: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Então aqui ele fala da sua vontade, da vontade. Porque porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Veja a vontade. Olha que a vontade é facilmente dominada pelo pecado. Se Paulo, um apóstolo que já estava há tantos anos servindo, a sua vontade ainda pendia ao pecado, e eu e você? Oh, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós. O hipócrita, aquele de Mateus 23, passa a odiar o pecado. Aqueles pecados que pode arruinar sua reputação. Porém, o verdadeiro convertido, ele aborrece de todos os pecados. Isso mesmo, bispo José Vieira. Eu vou deixar esse pecado por causa da minha reputação. Eu não posso continuar isso, não. Não faça isso. Os pecados que produz ganância, os pecados que são produzidos por meio da sua fraqueza espiritual, os pecados que vão te levar à corrupção, eles precisam ser chutados para longe de você. Ainda Romanos 7, 23,
Paulo fala assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Prisioneiro. E aqui nós vemos que há alguns pecados interiores que estão guerreando, algo forte aqui, tentando nos derrubar. Paulo, lutava diariamente contra o pecado. E você vai se entregar? Ele sabia que a sua vontade era facilmente dominada pelo pecado. Ele sabia que nele havia uma lei nos seus membros que o levava a pecar. Oh, amados irmãos, odiar o pecado em todas as suas formas. O coração santo não suporta as trevas do pecado. Nunca vai suportar. O pecado traz manchas para a alma. Ele é contagioso e ele também traz maldição. Oh, meu Deus, tem de misericórdia de nós. Eu imploro misericórdia. Temos que aborrecer a serpente. Temos que aborrecer a picada da serpente e o veneno da serpente. Temos que aprender a odiar o pecado como nós odiamos o inferno. Você nunca pode se reconciliar com o pecado. Uma vez que você o deixou, você precisa o deixar para sempre. Se odiarmos o pecado, isso é muito óbvio. Se odiarmos o pecado, vamos nos opor diariamente a ele em nossas vidas e também vamos nos opor ao pecado na vida das pessoas que estão próximas de você, pessoas que você cuida. Quando você está sendo liberto disso, você também vai ajudar as pessoas a ser liberto disso. Apocalipse 2:2 fala que a igreja de Éfeso, ela não suportava os homens maus. Não suportava os que viviam no pecado, mas queria ajudá-los. Não é verdade? Nós precisamos disso. Nós podemos ver isso. Gálatas 2:2, ali Paulo repreendeu Pedro porque ele dissimulava. Quando você odeia o pecado, você sempre vai querer ajudar alguém que está no pecado, ainda que seja por meio de uma repreensão. Quando Jesus entrou no templo, ele saiu destruindo aquelas mesas dos cambistas, porque ele odiava o pecado. Aqueles homens queriam fazer da casa do Senhor uma bolsa de valores, e o Senhor foi e os repreendeu ali, quebrando tudo. O Senhor Jesus odiava o pecado. Por isso ele precisou repreendê-los duramente daquilo. O que odeia o pecado, ele jamais vai tolerar o pecado na sua família. Ele sempre, irmãos, vai estar chorando. Ele sempre vai estar em lágrimas, porque ele está claro que se seus familiares não se arrepender, eles vão terminar no fogo do inferno. O que odeia o pecado, ele foge de toda a corrupção dentro da casa do Senhor. Ele não aceita pecado na casa do Senhor. Isso é um fato, preciosos irmãos. O veneno faz parte da natureza da serpente. Isso é um fato. E vocês se lembram que o veneno, ele dá prazer para a serpente. É o veneno que está nela que traz a segurança para ela, traz a confiança para ela.
O veneno que está na serpente. Nós, irmãos, fomos picados por essa serpente, uma picada mortal em Gênesis 3. O homem foi picado e Satanás injetou um veneno mortal do ser humano. O veneno do pecado, da condenação e da morte. E hoje, por meio do Espírito Santo, nós estamos lutando para deixar essa coisa malvada na natureza que herdamos no nosso viver e voltarmos para a casa do Pai. Eu quero ler mais um versículo, Jeremias 11:15. Eu aprecio muito esse versículo. Uma vez mais, Jeremias capítulo 11, versículo 15, porque ele é para mim. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrependido, não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Então, quando tomamos esse versículo de maneira exterior, nós estamos observando que são homens que estão nos perseguindo, mas quando tomamos de maneira interior, aqui nós vemos os muitos pecados que estão nos perseguindo, que estão nos torturando, que estão tentando nos destruir, que não quer que nós nos arrependamos, não quer que nós confessamos. Amados, os inimigos exteriores são mais fáceis de serem derrotados, mas o inimigo interior que está dentro é bem mais difícil. Então, aqui, Jeremias está clamando: Senhor, me ajuda eu me libertar do que está interior. Como se gloriar ainda nas abominações que está dentro de nós? Amar o pecado é pior que cometer o pecado. O que isso quer dizer? Eu posso amá-lo e ficar calado ali. Mas ele é pior do que eu estar cometendo o pecado, porque ele me vai substituir o lugar de Cristo em mim. Ele vai tirar esse lugar em mim, preciosos. Oh, Senhor, me ajuda, tem de misericórdia da minha pessoa. Senhor Jesus, você pode cair em uma situação pecaminosa sem ver. Porém, aquele que ama o pecado, isso é o fim para ele, se ele não confessar, não deixar e não se arrepender seriamente. É isso que faz com que o diabo ame mais aqueles que se opõem a Deus. Se opor a Deus é amar o pecado. Amar o pecado demonstra que a sua vontade está no pecado. Quanto mais sua vontade está no pecado, mais grande é os seus pecados. Grande é os seus pecados. E eu queria ler um versículo, Hebreus 10, 26. É um versículo muito conhecido nosso. Ele me traz, todas as vezes que eu leio esse versículo, um grande temor. Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 26. Eu vou ler esse versículo na versão amplificada. Eu quero agradecer aqui a quantidade grande de irmãos que estão na sala, meu muito obrigado. Hebreus 10, 26, na versão amplificada. Pois se continuarmos pecando deliberadamente. A palavra deliberadamente, no original, pode ser traduzido por obstinação. Então, uma pessoa obstinada, um caráter obstinado, uma natureza obstinada.
pecar deliberadamente. Nada consegue pará-lo, nada consegue detê-lo. Nem o amor de Deus, nem o desejo para entrar no céu, ou o temor de cair no inferno e no lago de fogo. Ele não está preocupado com nada. Se você fala do anticristo, ele escuta. Daqui a pouco ele já se esqueceu. Você fala da tribulação, você fala da grande tribulação, tudo desaparece tão rápido da sua mente. Isso é uma pessoa obstinada. Pois se continuarmos pecando deliberadamente e voluntariamente, depois de adquirirmos o conhecimento da verdade, não resta mais nenhum sacrifício para expiar nossos pecados, nenhuma outra oferta pela qual esperar. Isso, Hebreus 10, 26, da versão amplificada. O profeta do Senhor, ele fala, quando você é obstinado pelo pecado. Então, você está esperando um segundo Calvário. Você olha para Jesus e diz, Senhor, esse primeiro Calvário não foi suficiente. Não conseguiu resolver os meus problemas que eu tenho de pecado. Por favor, venha e morra uma segunda vez. Se o Senhor morrer uma segunda vez, vai resolver a minha questão. Então, alguém obstinado, ele está esperando um segundo Calvário. E na versão amplificada, ele vai definir claramente isso aqui. Amar o fruto proibido, odiar a repreensão. Aqueles que estão jogando com a condenação estão cheios de insensatez no coração. Irmãos, chega um momento que Deus para de lutar por nós. Nós vimos na primeira aula, ele desistiu. Aparentemente, nós estamos ganhando. Eu faço o que eu quero. No Velho Testamento, quando alguém pecava, a terra se abria, engolia aquelas pessoas, eles morriam rapidamente. Muitos deles morriam desta maneira. Mas hoje, Deus é longânimo, Deus é amor, Ele não vai se importar. Então, as coisas vão do nosso jeito e Deus, Ele acaba nos entregando a operação do engano, do erro. Ele acaba permitindo o nosso coração se endurecer. Perdemos a sensibilidade. Irmãos, tudo estará perdido. Tudo estará perdido. Se isso acontecer, é como o Faraó. Nas 10 pragas, Deus dizia, Moisés, você vai lá, você vai falar, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não deixar, para ele não aceitar. Então Moisés falava, Faraó, tá tudo bem, coração endurecia. Daqui a pouco, via Moisés novamente com Araão, coração endurecia. Por 10 vezes, ele viu as pragas, ele viu os sinais, ele viu o que Deus fez, ele viu que Deus destruiu o Egito completamente. Destruiu o gado, destruiu as plantações, destruiu os rios. Deus acabou com tudo. E até com os primogênitos, com o seu herdeiro. Então ele fala, então vão agora, vão, celebrem ao Senhor. Mas Deus sempre dizia, é para que o meu nome seja lembrado do que eu fiz com Faraó no Egito, para outras gerações. Ou ele dizia, para que o meu nome seja glorificado pelo que eu estou fazendo com Faraó. Quando os os judeus saem, aparentemente terminou tudo, mas Deus os faz eles pararem muito próximos do Mar Vermelho e ele traz Faraó e ele fala, eu preciso que o meu poder ainda se manifeste. Ele atraiu o Faraó, Faraó endureceu o coração, veio com seus oficiais até
o rio, o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho e Deus disse para Moisés: fale para o povo. Esse dia vai ser lembrado de geração em geração. O que eu fiz com os egípcios e os seus cavaleiros e os seus oficiais e Faraó. Deus os enterra ali com suas carruagens. Irmãos, na vida de um cristão, se o nosso coração, se nós pecarmos deliberadamente essa obstinação e Deus nos entregar, em Romanos capítulo 1 e 2, acabou para nós. O coração vai estar endurecido e as coisas erradas, pecaminosas, se tornam certas. Nós não conseguimos ver mais a questão do pecado em nada. Em absolutamente nada. E nós agora temos o evangelho que é tudo para nós. Que o homem se tornou o centro. Deus é que tem que trabalhar para o homem. Jesus tem que trabalhar. Jesus precisa nos abençoar. Jesus, ele precisa agora fazer chegar nas nossas mãos o que precisamos. Não tem mais adoração para Deus, não tem nada para Deus, tudo é para o homem. Isso é o evangelho da carne. Nesse nível, o coração já está endurecido. E o fim dessa pessoa vai ser no inferno. E Deus vai permitir, quando eles entram no inferno, eles entram como um gusano, em espanhol falamos gusano, é um verme. Bonzinhos, quietinhos. Mas o castigo eterno, dentro do tormento eterno, dentro da escuridão eterna, dentro do fogo eterno, dentro dos bichos que corrói o cérebro eternamente, dentro de uma prisão eterna, dentro de uma tortura eterna, eles vão entender que eles cometeram um erro. E aí já vai ser tarde demais. Muito tarde. Isso não pode acontecer conosco. Morrer para o pecado é a vida de arrependimento. Lançar para longe de você o pecado. Como Paulo lançou aquela cobra no fogo, em Atos, capítulo de número 28, versículo 5, assim temos que lançar o pecado completamente no fogo. No dia que os cristãos deixam o pecado, eles precisam ter total abstenção. O que quer dizer isso? Eles têm que aprender a se abster. Deixar o pecado é aprender a se abster. Número 1, os olhos precisam deixar todo olhar cobiçoso. Você precisa estar liberado dos olhares cobiçosos. Número 1, pela carne, mulheres por homens ou por bens, dinheiro, possessões dessa terra. Você precisa deixar isso. Número 2, os ouvidos precisam não se preocupar mais em escutar calúnias contra você. Você gosta de ser caluniado? Quando as pessoas te caluniam, como você fica? Bravo? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque grande será o seu galardão nos céus. Alguém que agora passou a viver uma vida santa e justa, o seu ouvido já não importa mais quando as pessoas estão caluniando ele. Se você ainda se importa das pessoas caluniar você, então você ainda está no processo. E você precisa apressar rapidamente. Número 3, a língua precisa deixar de fazer juramentos mentirosos. Número 4, as mãos precisam deixar o suborno. Número 5, os pés precisam deixar os caminhos tortuosos. Não ir a lugares imundos, imorais, que tem o pecado. Ali manifesta a carne. Os seus pés não podem ir naqueles lugares. Em um bar, bebidas, lugares de praia, festas, lugares de depravação, lugares que a sua fé vai ser corrompida, que a sua santidade será corrompida. Seus pés não podem te levar para ali mais. Isso não pode mais acontecer.
A alma precisa deixar todo o amor pelo mal totalmente. Deixar o pecado implica mudanças importantes. As pessoas vão perceber mudanças em você. As pessoas próximas de você vão ver mudanças. Elas vão falar. Elas vão dizer para você o que está acontecendo. Você não é mais a mesma pessoa. Isso quer dizer que você está saindo das trevas. E agora você já está na luz. Efésios 5:8 fala exatamente disso. A transformação vem pelo abandono do pecado. Atos 9:21, quando Paulo viu a visão celestial, todos ficaram atônicos com a sua mudança. Eu preciso ler esse versículo. Atos capítulo 9, o versículo 21 fala assim: Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio? Precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Veja, as pessoas ficaram assustadas com o abandono do pecado, com a mudança de Paulo. Eles, não pode ser. Não é possível. Atônito, quando há transformação em você, as pessoas têm que ver isso. A sua roupa é fundamental. Você precisa mudar as roupas. Se você, irmã, usava uma roupa apertada, mostrando a anatomia do seu corpo, para os homens te cobiçar, você tem que mudar as suas vestimentas, cobrir-se. Ninguém tem que ver o seu corpo. Se cobrir bem, até os pés. Os homens que gostavam de jogos, de apostas, gostavam de bebidas, de farras, gostavam de piadas. Eles mudam, eles não querem mais saber disso. Eles se cobrem agora, eles estão cobertos, eles querem ler a Bíblia, ouvir a Bíblia online, eles querem participar das reuniões. Desapareceu as piadas, as palavras nojentas, desapareceu os palavrão da boca deles. Eles agora se tornam sacerdotes da casa. Eles querem conduzir a sua família para Deus. Isso é o que aconteceu com Paulo. Isso é mudança. O arrependimento converteu o coração. Preste atenção, eu gosto muito desse versículo. O verdadeiro arrependimento convenceu o coração do carcereiro e transformou aquele carcereiro, veja bem, em um enfermeiro, em um médico. Paulo e Silas, ele lavou as suas feridas e ainda deu de comer. Abram comigo, eu gosto muito desse versículo, irmãos. Olha essa transformação. Atos 16:33. Atos 16, eu já estou terminando. Atos 16, versículo 33, fala assim: Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, todos os seus. Olha isso. Ele se tornou um médico, um enfermeiro. A transformação pelo arrependimento foi tremenda. Por isso que as pessoas precisam ver uma transformação em você. Isso demonstra que você está abandonando o pecado, que você está deixando tudo. O homem poderia estar rumo ao inferno. De repente, o vento do Espírito Santo mudou o seu destino rumo ao céu. Isso são as mudanças que o arrependimento produz nas pessoas. De todo o seu coração, você precisa deixar o pecado. E eu vou ler o último versículo, Isaías 55,
o versículo 7. Isaías 55, o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Esse tempo final, esse é um discipulado adequado. Nós não estamos aqui para te ajudar a ficar rico nessa terra. Você já tem muita riqueza no céu. Nós estamos aqui para fortalecer o seu homem interior, fortalecer as suas convicções, fortalecer o seu desejo de entrar no céu. Esse discipulado, ele está acontecendo exatamente para levar você a ter nojo do pecado, mas ao mesmo tempo te levar a amar Jesus Cristo, a amá-lo. Esse é um tempo que você não precisa se preocupar. Agora, você não precisa se preocupar com o seu galardão, ainda que ele é real e você vai ganhá-lo se você entrar. Agora, você precisa se preocupar em amar a Jesus. Porque quanto mais você deixa o pecado, mais Jesus se sente amado por você. Quanto mais você decide viver uma vida santa e justa, mais Jesus se sente amado por você. É sobre esse ponto que eu vou falar no próximo discipulado amanhã às 20 horas. Você não vai perder, você pode convidar alguém. Essa é a sala da preparação. Amanhã é nosso último discipulado. Eu, particularmente, gostaria que somente os alunos estivessem aqui. Mas eu orei ao Senhor e eu senti que essas aulas finais desta turma não poderia ser só para os alunos. Por isso, amanhã, eu te autorizo você a convidar alguém. Nós vamos ver como que você pode amar a Jesus, mas, por outro lado, como que Jesus, ele se sente amado. Amado. O tempo está se esgotando rapidamente nessa terra. Vamos decidir pela eternidade com Cristo. Não brinque com o pecado. Há consequências, sim. E eu quero finalizar dizendo, você está no aspecto negativo com um grande problema. Se você participou de uma aula e hoje da segunda e amanhã da terceira, tudo foi anotado nos livros. Se você falhar em entrar, essas aulas vão ser colocadas diante de você naquele dia. Mas se você entrar, se estas aulas mudou o seu viver, a sua visão e aumentou o seu temor, naquele dia nós vamos nos encontrar no céu. E você vai me encontrar e você vai dizer assim, muito obrigado. Aquelas aulas mudou o meu destino eterno. E eu pratiquei o que eu ouvi, por isso eu estou aqui hoje. E eu vou te agradecer, e eu vou chorar, mas ali fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque nós já não vamos ter desejo de chorar por faltas. Pelo pecado, nós vamos ter desejos, tão somente porque entramos. Porque agora estamos no corpo glorificado e não vamos pecar mais. E o nosso amor vai ser somente para o Senhor. Eu quero fazer uma oração junto com você. Nós vamos nos arrepender. Você tem motivo, sim, para se arrepender. E eu quero orar com você agora. Você vai abrir o seu coração, soltar a sua língua, e você vai aproveitar esse momento agora e fazer um arrependimento sincero. Se arrependa e depois você vai confessando. Ou você pode confessar os seus pecados e ir se arrependendo. Vamos aproveitar esse momento. Amado Senhor Jesus, se você quiser ajoelhar aonde você está, tomando com reverência esse tempo,
Se você está com o seu pano de saco aí perto, não tenha vergonha. Você é livre se você quer colocá-lo pelo menos sobre você, sobre a sua cabeça. Você pode fazê-lo diante daquele em cuja presença nós estamos, o Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus da glória. Você pode colocá-lo e nós podemos orar ao Senhor, nos arrependendo completamente. Senhor, eu estou aqui, meu Pai, como o pior dos pecadores. Oh, meu Deus, eu não sou digno de falar essa palavra para esses irmãos. Senhor, quantos irmãos estão nessa sala? Quantos te amam, estão te buscando? Quantos estão lutando contra o pecado agora? Lutando para vencer o pecado, lutando para vencer as trevas do seu coração. Senhor, eles estão confessando as iniquidades, confessando as ofensas, as malvadezas. E eu confesso junto com eles, Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor falou na sua palavra, em Isaías 55:7, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em misericórdia. Senhor, eu confesso os meus pecados e eu me arrependo. Sou menos do que o pó da terra, Senhor. Do pó me formastes. Ah, Senhor, e ao pó voltarei. Senhor, essa matéria produzida da terra, dessa terra. Senhor, eu já nasci precisando de um redentor. Eu fui formado precisando de um redentor. Ah, Senhor, eu tenho colocado o pecado debaixo da minha língua como mel. Ah, Senhor, eu tenho saboreado o pecado. Eu tenho comido o pecado como a comida mais deliciosa do planeta. Senhor, eu tenho mastigado o pecado. Eu tenho bebido o pecado como a bebida mais importante da terra. Senhor, tem sido assim todos os dias da minha vida. Eu confesso os meus pecados. E o Senhor disse que todos aqueles que confessam os seus pecados e os deixam, Senhor, em arrependimento alcança a misericórdia. Senhor, mas também a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Senhor, o Senhor disse para nós hoje que quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos nos julgando a nós mesmos. Nós estamos, Senhor, sendo condenados pela nossa confissão. E a condenação é essa, é que o velho homem, ele volta para a cruz, ele é crucificado, ele é morto, e a condenação, ela sai de nós como a nova criação. Somos agora nova criação. Aprendemos a viver no Espírito, aprendemos a estar no Espírito. Ah, meu Senhor, por favor, nos mostra mais a tua palavra. Abre o nosso entendimento. Fala mais para nós. Senhor Jesus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oh, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ah, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As minhas palavras são Espírito e são vida. Muito obrigado, Senhor, por insistir com esses pecadores, comigo principalmente, por não desistir de mim. Obrigado, Senhor, por seguir falando, por seguir abrindo. Ah, Senhor, nós vemos a tua misericórdia. Senhor, a tua misericórdia alcança pecadores como nós. Pecadores, Senhor, como cada um de nós que estamos nessa sala. Por isso, Senhor, nos arrependemos e imploramos o sangue de Jesus. Ah, Senhor Jesus. Senhor Jesus, de todo o nosso coração, nós buscamos de todo o nosso coração entendimento, Senhor, para que o sangue possa fluir. Senhor, nós não queremos um segundo Calvário. Nós não queremos que o Senhor venha morrer de novo. Senhor, nós queremos a graça que nos foi alcançada, gentios, imundos, gentios pecadores. Senhor, esse Calvário foi suficiente. Nós, Senhor, tomamos o sangue da nova aliança.
o sangue que nos justificou, o sangue que fez propiciação pelos nossos pecados. Senhor, é suficiente esse Calvário para nos limpar, para nos purificar, para nos regenerar completamente. Esse sangue nos tira de toda obstinação pelo pecado, obstinação pelos caminhos tortuosos. Esse sangue nos limpa e nos traz de volta para Deus, nos torna noiva pura, branca, limpa, totalmente adornada para se casar com Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse segundo discipulado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, amados, podem voltar aos seus assentos, podem sentar. Eu gostaria agora, nós estamos terminando já, a mensagem já terminou. Agora, se você quiser abrir o seu microfone